Amém. Bem, vamos lá. Estamos aqui com a presença de 9 pessoas, mas talvez um pouco mais, né? Tem Ilse, Camila, tudo mais. Tô curioso aqui porque tem uma anta louca aqui no meio, entre nós. Eu não sei quem é a anta louca. É o Mauro, é o Mauro. Pegou o link Mauro. do Dani. É. Não, sou eu. É que o Danilo pegou meu link que eu uso lá da empresa e ele mudou para Anta Louca, que ele usa pro canal do Fortnite dele. Coisas de criança, né? Eu sei. E ele roubou meu link, né? Então agora não tem como mudar mais. Tá bom. Vamos lá então, gente. Resolvido o mistério, vamos resolver os outros mistérios agora que estão lá em Gálatas capítulo 2. Vou pedir então, deixa eu fazer uma enquete aqui, levanta a mão aí pode ser clicando no botãozinho ali, né? Quem está com a Bíblia aí em mãos? Legal. Muito bem. Então vamos lá. Roberto, lê para nós então Gálatas 2, né? Pode ler direto de 1 a 10. Gálatas 2, versículos de 1 até 10. Tá me ouvindo bem? Sim. Depois, está me ouvindo bem? Sim, pode falar. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficiência para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Muito bem. Então vamos compreender o contexto, né? Para nós, né, entendermos o que está se passando aí, né? Então depois do que a gente estudou tudo lá no capítulo 1, Paulo continua sua carta aos Gálatas, né? Relembrando uma viagem que ele fez para Jerusalém, que foi muito conhecida e que até hoje talvez ela seja considerada o primeiro concílio da igreja. Qual é o contexto? Esse concílio da igreja em Jerusalém, ele aconteceu aproximadamente no ano 49 ou 50 depois de Cristo. Não estamos falando aí que uns 17, 18 anos aí depois da morte e ressurreição de Cristo, né? A igreja, durante esse tempo, a igreja se expandiu, veja, ela se expandiu de uma forma magnífica, porque ela saiu ali de Jerusalém, né? E como nós vimos quando o presbítero Ivênio apresentou na primeira aula, né, a viagem de Paulo, a gente vê que ele foi ali toda para a Ásia, para a Europa, e o evangelho se expandiu. E ele atingiu a quem? Atingiu aos gentios, aos não-judeus. Muito bem. Com essa expansão aos não-judeus, qual é o evangelho pregado por Paulo? O evangelho pregado por Paulo é somente a graça. A graça é o suficiente.
não existe nem a necessidade de acrescentar penduricalhos, né, para que se alcance a salvação. Só que isso estava incomodando os judeus, porque a carga de responsabilidade em cima dos judeus no que dizia a lei mosaica era uma carga pesada que mal eles conseguiam cumprir. E os judeus, então, estavam incomodados com essa situação. Falaram, pô, mas pera um pouquinho, né? Para nós a carga é tão pesada. E para esse pessoal aí, esses gentios, né, que não são aí o povo escolhido, para eles basta a graça. Então havia, então, o que a gente já estudou, a linha dos judaizantes, que eram aquelas pessoas que estavam defendendo a ideia de que seria necessário essas pessoas se tornarem judeus na cultura, né? Já que no sangue não seria possível, que eles se tornassem judeus na cultura. E isso implicava, inclusive, em serem circuncidados, ou seja, ao aceitarem o evangelho de Cristo, eles deveriam então serem circuncidados, além do que aceitar todas as leis judaicas, né? Esse era o dilema. Então, como esse dilema estava crescendo, e havia então em Jerusalém, né, o que eles chamam de falsos mestres, aqueles que estavam então insinuando, exigindo esse tipo de prática dos gentios que se convertiam. E é exatamente contra isso que Paulo está escrevendo aos Gálatas, porque essa linha de judaizante chegou também lá na Galícia. E aí havia então na igreja também esta pressão. Então Paulo agora lembra aos Gálatas o que aconteceu no concílio de 50 depois de Cristo em Jerusalém. E ele vai dizer, quase que de uma forma biográfica, né, tá contando a sua história. Fala, olha, 14 anos depois do quê? Paulo estava em Jerusalém e 14 anos depois, Paulo volta a Jerusalém e volta neste concílio. E neste concílio é que é onde Paulo, então, estão se discutindo, assim, tem que circuncidar, não tem que circuncidar? É suficiente a graça ou as leis lá mosaicas são importantes também? Vamos ler lá em Atos 15, né? Vou pedir para a Camila, a Ilse ou a Camila, para lerem aí para nós Atos 15. Acho que são também os 10 primeiros versículos. Que Atos 15 descreve o concílio. Só um minutinho. E o que aconteceu nesse concílio. Então, pode ler, Camila, aí, até o versículo 14, mais ou menos. Tá? Do 1 ao 14? Do 1 ao 14, isso. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé.
Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ô, Camila, tá bom até aí. Acho que já deu para ter uma ideia, né? Porque depois o Barnabé faz, e Paulo também fazem as mesmas considerações. Depois Tiago, então, fala, né? Então, é isso que aconteceu, então, no concílio de Jerusalém. Muito obrigado, Camila. Sim. E olha que interessante esse versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então, veja, eles estavam, ó, vocês estão exigindo que os gentios cumpram uma lei que ninguém consegue cumprir. Nós não conseguimos cumprir. Por que nós vamos exigir isso dessas pessoas? Né? Então, veja, Paulo, então, está relembrando aos Gálatas o que aconteceu. A distância entre o concílio de Jerusalém e a carta aos Gálatas é de aproximadamente 3 a 4 anos, mais ou menos. Então, Paulo está relembrando algo que aconteceu há 3 ou 4 anos atrás. E ele está dizendo, olha, gente, vamos relembrar, o que aconteceu no concílio de Jerusalém foi isso. Tá? Mas, voltando ao texto de Gálatas, então, eu vou ler aqui uma outra versão, tá? O versículo 2. Deixa eu só selecionar aqui a outra versão. É uma versão transformadora, né? 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, e Tito também nos acompanhou. Fui lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Muito bem. O que levou Paulo a Jerusalém? Né? Paulo a gente tem duas questões. Paulo foi a Jerusalém por uma questão, primeira, ele recebeu uma revelação de Deus. Né? Segundo, ele diz ali que ele tem um temor. Né? Que temor é esse que Paulo teve? Qual era o temor? Paulo tinha medo de que o evangelho que ele estava pregando não seria o evangelho verdadeiro, que haveria alguma ideia de que, puxa vida, né, aquilo que eu estou pregando tem uma linha aí que está dizendo que não é bem assim, então eu vou discutir com meus amigos lá, né, com meus colegas e ver se está certo ou não. E aí, para me certificar. Ou Paulo tinha medo, então, de que, olha, tudo aquilo que eu estou pregando, né, será destruído se essas questões aí forem consideradas necessárias. Quem acha, pode erguer a mãozinha aí através do Teams, desculpe, do Meet, do Google Meet aí, né? Quem acha que o temor de Paulo era de que ele não estava pregando o evangelho correto, exato, e que aí ele queria se certificar junto com os outros apóstolos. Quem acha que é isso, levanta a mão. Roberto, tá o Marçal aqui. Não, Roberto não. Quem acha, então, que o temor de Paulo era de que a decisão que fosse tomada lá neste concílio comprometesse todo o fruto do evangelho dele? Levante a mão. É isso aí mesmo, vocês estão bem escolados. Esse era o temor de Paulo. Veja, Paulo não poderia ter medo do evangelho que ele recebeu. Porque, como nós vimos no capítulo 1, Paulo foi muito claro e explícito em dizer o seguinte: olha, o evangelho que eu não recebi de homens. Eu recebi diretamente de Deus. Tá? Então não teria dúvida nenhuma quanto ao fato de. E Paulo nunca foi um homem medroso. Né? Nunca foi um homem de muita dúvida. Né? Foi um homem sempre destemido. Bom, se houvesse alguma dúvida quanto ao evangelho que Paulo estava pregando, ele iria demorar 14 anos para voltar e entender isso. Tá? Porque são 14 anos depois que ele volta a Jerusalém.
E muito bem. E também no capítulo 1, a gente vê Paulo dizendo o seguinte: olha, se eu mudar de ideia quanto ao evangelho que eu estou pregando, o que ele fala para os Gálatas lá? Vocês podem me rejeitar. Vocês me rejeitem se eu mudar de ideia quanto ao evangelho que eu estou pregando. Ora, Paulo, então, na mesma carta, já demonstra total convicção de que ele não tem a menor dúvida quanto ao evangelho que ele está pregando. E o que insiste na carta de Gálatas é: somente a graça é suficiente. Bom, então Paulo temia que essa discussão em Jerusalém pudesse então comprometer todo o fruto da sua pregação. Por isso que ele fala lá, né? Então, queria me certificar que estavam de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Quer dizer, ele temia que toda a sua pregação, que toda a sua manutenção nas igrejas que ele plantou, tudo mais, fossem destruídas por essa exigência judaizante que estava acontecendo naquela época. Pode falar, Roberto. E reforçando tudo que você tem dito, o versículo 6, Gálatas 1:6, reforça muito bem isso. Exato, perfeito. Certo? Bom, então foi isso que Paulo vai lá em Jerusalém para defender. Né? E por que ele estava tão preocupado com isso? Né? Às vezes a gente pode não perceber o tamanho da consequência que teria caso a decisão fosse contrária. Se a decisão não fosse essa, né, a gente poderia ter uma igreja completamente dividida e que talvez jamais pudesse ser unida novamente. Porque havia então um grupo, né, que era o grupo que Paulo defendia, né, e havia o grupo desses falsos mestres. Qual é a diferença? Paulo defende o quê? Salvação somente pela graça por intermédio de Cristo Jesus. Os falsos mestres, é isso, mas se tornar um judeu nas suas práticas. Né? Então, os falsos mestres estavam colocando ali penduricalhos na salvação. E se isso acontecesse, veja, se isso fosse aceito, haveria uma distinção completa. Quer dizer, jamais aqueles que são gentios convertidos iriam aceitar a salvação dos falsos mestres. Porque ele diz assim, bom, se eles não acreditam que a graça é suficiente, né, eles não são realmente salvos. E aqueles que tenham defendido a questão judaizante diriam assim, esses gentios não creem realmente, jamais poderão atingir a salvação, porque não praticam as obras que estão, as obras e as leis que estão determinadas na Bíblia. Então haveria essa separação por completo, né? Então um desconfiaria da crença em Cristo, eles não acreditam tanto em Cristo assim, o outro desconfiaria da certeza da salvação. Tá? Bem, e por que havia esse risco? Por que Paulo, então, senta com os outros apóstolos de Jerusalém e está preocupado com esse risco? Paulo está preocupado com esse risco porque os apóstolos que viviam em Jerusalém, eles não conviviam na prática com esse dilema. Quem estava em Jerusalém fazendo a conversão dos judeus ao cristianismo, não convivia com essa dificuldade. Quem convivia com essa dificuldade é quem estava fora de Jerusalém, é quem estava dentro do outro contexto. Então poderia parecer para os apóstolos que estavam em Jerusalém algo, poxa, mas é a lei de Moisés. Afinal de contas, as leis que eles estavam praticando eram as leis que foram escritas lá no tempo de Moisés. Tá? Então é a mesma religião, nós não estamos falando de uma religião diferente. E Jesus Cristo, quando ele vem, ele diz assim, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei. E nós vamos entender isso aí um pouquinho mais para frente. Tá? Então havia um risco verdadeiro, né, caso os apóstolos de Jerusalém não estivessem tão atentos no tamanho do rombo que iria acontecer caso
essa questão cultural fosse introduzida na forma da salvação. Então havia esse risco verdadeiro. Bom, e Paulo, ele utiliza de uma estratégia muito interessante. Veja que em Atos, Lucas não cita a presença de Tito, né? Tito também, assim, naquele contexto, a presença de Tito ali para Lucas não era tão importante. Mas Paulo cita a presença de Tito, porque Paulo usa Tito como uma estratégia. Paulo coloca Tito nessa reunião, por quê? Porque Tito era grego. Tito era filho de grego, pai e mãe gregos. E Tito havia se convertido. Logicamente, todos ali sabiam que Tito não era circuncidado. Então, essa era essa questão. A presença de Tito no Concílio de Jerusalém tiraria a discussão de ser uma discussão abstrata. Porque poderia ficar uma discussão abstrata, eu acho isso, eu acho aquilo, muito bem, eu defendo esse argumento por causa disso, eu defendo o argumento outro por causa de outro jeito, tudo mais. Mas Paulo vai lá e coloca o que a gente chama de coloca o corpo sobre a mesa. Assim, então, nós vamos enterrar o corpo ou não vamos, vai ter que tomar uma decisão. E a presença de Tito, então, assim, não vai ter jeito, porque o Tito está aqui, ele é um grande auxiliar, é ele quem me auxilia também, né, na pregação do evangelho aos gentios, e ele não é circuncidado. Vai ser exigido, então, afinal, que Tito seja circuncidado ou não? Então, Tito é essa estratégia que Paulo utiliza. E a gente vê lá no versículo 3, né? Mas me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. É que eu acho que eu já estou com a outra. Deixa eu voltar para a minha versão da Bíblia aqui. Revista em atualizada, né? Tá. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, quer dizer, a presença de Tito já demonstra o veredito daquele concílio. Não foi, nem Tito foi obrigado a se circuncidar-se. Tá? E aí, Paulo vai descrevendo, então, nada me acrescentaram. Eu estava lá, falando Tito, eles me aceitaram, e nada me acrescentaram. Quer dizer, nem os apóstolos acrescentaram com exigências, né? E muito menos os falsos mestres acrescentaram com argumentos que poderiam convencer Paulo de que o evangelho que ele estava pregando não seria o evangelho verdadeiro. Então Paulo é muito claro, olha, ninguém quis mudar nem nada na minha pregação, e você pode entender também que o nada me acrescentaram é que nenhum argumento que possa, porventura, ter sido colocado, né, acrescentou algo que fizesse eu realmente mudar de ideia, ou mudar as minhas convicções. Né? Muito bem. E veja, há uma coisa interessante que o Timothy Keller fala no livro, que eu não tinha atentado para isso. Né? Como a gente leu lá em Atos 15, a gente viu lá, né, Pedro dizendo que por que nós vamos impor um rigor das leis mosaicas a esse povo que nem nossos pais e nem nós conseguimos cumprir. E o Timothy Keller falou um negócio aqui que eu achei fantástico. E é fato, e nós vamos comprovar isso biblicamente. A lei mosaica, ela foi instituída com tamanho rigor, de forma que ela não fosse possível ser cumprida. Eu vou repetir. A lei mosaica, principalmente a da purificação, ela era de um rigor tamanho e foi construída e feita desta forma para que já de antemão se soubesse que ela era impossível de ser cumprida. Já para colocar, embutir a ideia de que não há nada que você possa fazer, por mais rigoroso que você seja, não há absolutamente nada que você possa fazer que te permita se apresentar diante de Deus de forma pura. A lei de Moisés, então, ela é uma preparação
para Cristo. Porque aí Cristo então vem dizer assim: eu não vim para mudar essa lei. Eu não vim mudar a lei. Eu vim cumprir a lei. Então Cristo consegue, Cristo, ele e somente ele consegue cumprir a lei. E somente ele consegue se colocar puro diante de Deus. E por isso que somente através dele nós conseguimos atingir a salvação. Alguém lê para mim lá, né? Lê para nós lá, Débora, Hebreus 9, de 9 a 10. Depois eu vou pedir para o patrão já abrir em Colossenses 2,16. E quem mais aí está com a Bíblia na mão? Levanta a mãozinha aí para eu ver quem está com a Bíblia na mão, que eu já esqueci. Ilse, dê para nós Colossenses 1:22. Tá? Então, primeira Débora, Hebreus 9, 9 e 10. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas ao tempo oportuno de reforma. Muito bem. Paulo está escrevendo aos Hebreus. Hebreus, gente. Hebreus são os judeus da gema. É o judeu puro sangue. É o judeu mais puro que pudesse existir. Aqueles que mais cumpriam a lei. Esses são os hebreus. E Paulo então está dizendo aos hebreus: olha, as leis elas eram temporárias, até que se houvesse uma reforma verdadeira, que pudesse então dizer, quem é a reforma verdadeira? É Cristo. Então, a lei, ela era temporária, era o que se tinha, é o que tem é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, até que então se cumpra o que é perfeito, o que é aquele que pode cumprir toda a lei e purificar a todos através do intermédio de Jesus Cristo. Certo? Muito bem. Então, veja que Paulo aqui não está anulando a lei. Ele está só dizendo que a lei se cumpriu através de Cristo. Colossenses 2,16. Essa é a minha? É. 2,16. Um minutinho só aí, moçada. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Muito bem. Então Paulo está aí de novo, né? Dizendo, ó, não vai julgar. Não vai julgar. Porque, no final de contas, agora, através de Cristo, né, essas leis, elas não são mais as leis que são... se você quer praticar, pratique. Mas não julgue o outro porque ele não está praticando. Né? Colossenses 1:22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Perfeito. Gente, mais explícito do que isso, né, é praticamente impossível. Quer dizer, então, veja que interessante, que pensamento interessante. A lei de Moisés foi feita para não ser cumprida, para que depois nós pudéssemos compreender de que através dos nossos esforços é impossível nos apresentarmos santos, irrepreensíveis, purificados diante de Deus. Isso somente por intermédio de Cristo. Tá? Então, veja, essa era a discussão na época, essa era a discussão no momento, tinha esse perigo, né? Mas esse perigo ele é afastado através do concílio. Paulo temia, ele tinha motivos para temer.
Depois nós vamos ver, logo em seguida, por que Paulo tinha motivo para seguir. Se você seguir depois no texto de Gálatas, você vai ver que Pedro dá uma escapada. Que Pedro sente um pouco a pressão dos judaizantes. Então, a preocupação de Paulo, ela é verdadeira. Paulo tem motivo para ter essa preocupação. Certo? Então, qual era o veredito? Aceitar a Tito, aceitar a presença de Tito ali, e aceitar que Tito estava salvo e ele poderia pregar o evangelho, que foi o resultado do Concílio de Jerusalém, significa a mesma coisa, que a salvação é Cristo e nada mais. A salvação através de Cristo e nada mais. Nada mais é necessário para a salvação, além de aceitar a Cristo. Dúvidas até... Oi? Posso Claro. dar um pitaco aí? Essa questão de polêmica entre as pessoas é muito comum. Uhum. A gente vê, por exemplo, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma regra que diz que mulher não pode ser ordenada. Isso é uma polêmica que vem desde quando a Constituição da Igreja foi elaborada, uns 70 anos atrás. Então, há uma dificuldade. O ser humano tem essa questão de fazer polêmica. A gente vê as discussões lá na Câmara, lá naqueles negócios do Senado, no STF, que eles falam muito em lei. Mas a lei é uma coisa dos homens. São os homens que criam as leis. Tanto é que, de repente, eles podem mudar a lei. O STF, eles mandam uma PEC lá para o Congresso e muda a lei da Constituição. Eu gosto muito, para evitar essa dúvida sobre lei, para mim, lei é uma coisa de homens. É uma coisa que dura durante um certo tempo. Agora, mandamento é diferente. Se a gente olhar lá para o Êxodo 20, a gente vai ver que o Êxodo 20 diz: esses são os mandamentos de Deus. Todo mundo sabe. Aí vem leis acerca disso, leis acerca daquilo, leis acerca de não sei o quê, leis dadas por Moisés. Tanto é que todo lugar não fala assim explicitamente que aquelas regras foram dadas por Deus. Ele diz: essas são as leis de Moisés. Quer dizer, Moisés, como um líder, ele fez com que essas leis passassem a ser rigorosas, porque Moisés é o líder, etc. Eu gosto muito de distinguir. É claro que a Bíblia usa as duas palavras quase que como sinônimo, mas Jesus disse assim: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la, né? Então, se a gente pensar bem que a lei é um negócio transitório e que o mandamento é de Deus, fica mais fácil didaticamente para a gente pensar. Quer dizer, isto é um mandamento, isso é uma lei. Então, olha, eu estou dizendo que a Bíblia não é clara contra isso. Às vezes ela fala em lei de Deus também. Então, a palavra não é muito importante, mas a ideia é de que mandamento é eterno e lei é um negócio que, de repente, pode ser mudada. Perfeito. Muito obrigado, Patrocínio. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário. Me chamou a atenção essa preocupação de Paulo com uma possível deturpação do Evangelho. Ele lembrou uma teoria que existe no direito penal, que se chama a teoria do fruto da árvore envenenada. Significa o seguinte: quando você consegue prova contra alguém por meio ilícito, essa prova ilícita contamina todo o restante. Por isso que a pessoa não pode ser condenada, porque o erro estava lá, no meio da prova. Então, essa preocupação do Paulo, como você falou no versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, essa possibilidade do outro evangelho
ia contaminar subsequentemente tudo que viesse depois dele. Perfeito. Exato. Muito legal. Perfeito. Perfeito. E é exatamente essa preocupação, né, de Paulo. Paulo, ele tinha uma completa visão do que aconteceria, qual o tamanho desse impacto caso fosse aceitado esse outro evangelho. Né? Seria desastroso. Mas depois, no versículo 4, né, Paulo fala, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, Paulo aqui fala de liberdade e de escravidão. Que liberdade que Paulo está falando? E que escravidão que Paulo está falando? Né? Então, a primeira... porque são os resultados. O resultado de como se enxerga a lei e como se enxerga a salvação é o que vai levar o povo de Deus ou à liberdade do evangelho ou à escravidão das leis. Tá? Então, qual é a primeira liberdade que Paulo fala? A liberdade cultural. É uma liberdade cultural. Porque se essas exigências fossem aceitas, você teria que fazer com que toda pessoa, ao se converter, se tornasse culturalmente judeu. E isso iria causar um problema tremendo, até hoje. Porque você teria que ter guetos judeus, como os judeus aí ortodoxos, aqueles que vivem assim, né? Eles vivem aí. E o que isso gera? Gera muito preconceito, né? Muitos ataques. Então, isso seria terrível para o evangelho caso isso fosse realmente aceito. Né? E olha, veja, as pessoas que querem viver debaixo de uma lei e que querem viver debaixo da salvação através das ações que eu executo, se essa fosse a regra, que regras você gostaria de ter? Você gostaria de ter regras muito claras. Ó, se a minha salvação depende de eu cumprir determinadas regras, vamos lá, essas regras têm que ser claras. Essa regra não pode ser uma regra muito abstrata, que gera dúvida de sim ou não. Então, quem quer viver debaixo da regra vai dizer assim, ó, você não pode comer carne de porco. Você não pode assistir televisão. Você não pode ingerir bebida alcoólica. Bebida alcoólica é qualquer coisa, nem chocolate com cereja marrasquino você pode. As pessoas, quem for querer viver debaixo das leis, e se a sua salvação depende disso, você não quer dúvida. Você quer que as regras sejam claras. Então as regras vão começar ficando cada vez mais claras, mais exigentes, cada vez mais detalhadas, porque começa a ter dúvida, né? Eu falei assim, não pode ingerir bebida alcoólica. Mas aí, eu comi o bombom de licor da Copenhague, lá, que é uma delícia, né? O bombom de cereja, mas ele tem o marrasquino, que é uma bebida alcoólica. E aí começam essas dúvidas. Ora, quem quer viver debaixo da lei, ele não quer uma regra do tipo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Essa é uma... Porque, opa, e aí? Tô cumprindo ou não tô cumprindo? Olha o tamanho da dificuldade de se identificar. Né? Então, veja, quem ficar debaixo da lei vai ficar escravo da lei. Porque ele vai ficar o tempo todo com dúvida e com insegurança a respeito da sua salvação. Cumprir ou não cumprir? Estou atingindo ou não estou atingindo? Né? E também não quer regras que sejam impossíveis de serem praticadas. Ele não quer amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que qual é a lei mais importante, Jesus Cristo amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus depois amar ao próximo, eu falei assim, agora ficou complicado, porque como é que nós vamos cumprir? É muito difícil. Então, bem, além disso, a gente ficaria escravo de tudo aquilo que então é bom e aceitável para quem? Para algumas pessoas, para aquelas que estão liderando, elas que vão determinar a lei. Como o Patrocínio falou, a lei é de homens. Então, alguns homens vão construir a lei. E aí ficaríamos escravos dessa lei.
E aí a escravidão para essa lei começa a ficar a coisa completamente impossível de ser praticada, que era o que estava acontecendo com os judeus. Eli, Oi. deixa eu contar um fato. O patrão tinha, alguns anos atrás, uns amigos indianos, e um dia eles vieram aqui em casa e nós fomos a uma pizzaria. Chegamos lá, pedimos a pizza de mussarela, porque eles não comem carne. Mas no trazer a pizza de mussarela, acho que eles colocam presunto de um lado, mussarela de outro, veio um pedacinho de presunto. Eu não sei se foi na máquina de cortar ou se na hora de montar a pizza, mas veio um pedaço mínimo de presunto. Nossa, mas esse indiano chamou o garçom, devolveu a pizza, sabe? É um negócio absurdo por causa... E ele era convidado. Você vê como? Eu é que passei vergonha. Pode me convidar que eu como presunto. É um radicalismo muito grande, né? Oi, mas tem o outro lado também, né? Acho que eu já contei para vocês. Eu recebi uma vez dois indianos e eles chegaram no Brasil no dia da nossa festa de final de ano. No dia. E o que era a nossa festa de final de ano? Um churrasco. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer com esses dois, né? E aí tinha um cara que é vegetariano lá, que falou assim, olha, eu vou tentar... O cara falou assim, não, Eli, a gente não pode comer a carne da Índia. A carne da Índia, a vaca da Índia é sagrada, a vaca do Brasil que não é sagrada. E aí eu nunca vi comer tanta carne na vida. E depois, um outro evento em Curitiba, que eu fui um tempo atrás, né? Teve um evento em Curitiba, tinha gente do mundo inteiro e tava lá um indiano também, né? E aí eu falei assim, agora eu vou cutucar, né? Claro, eu vou perguntar com muita... E eu perguntei para ele, o argumento dele era o mesmo. Não, na Índia a vaca é sagrada, mas aqui essa vaca aqui não é sagrada. Tá bom. Também são subterfúgios que são criados na lei. Porque se a lei começa a ser muito complicada de ser cumprida, né, começa a se criar subterfúgios para se enganar, né, e enganar a si próprio. Fala, patrão. Então, exatamente sobre isso. Se não houvesse controvérsias na lei, não precisaria do STF. Não é verdade? Pois é, exato. O que eles passam analisando o tempo todo lá é se é constitucional ou não é constitucional. Isso significa, às vezes a votação fica 5-6, 7-4. Isso significa que há controvérsias e interpretações possíveis da lei. Exato. Quer dizer, interpretações são humanas e a lei de Deus é eterna. Ela não é submetida, não deve ser submetida a avaliação ou decretos para mudar a lei. Perfeito. Mas eu gostaria de trazer aqui também uma outra perspectiva da liberdade da lei, né? Alguém, Roberto, lê para mim Atos 16. Atos 16. De 1 a 3. Só instantes que eu já estou chegando no Antigo Testamento. De 1 a 6. De 1 a 3. De 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, que todos sabiam que o seu pai era grego. Olha a liberdade de Paulo. Atos 15. Em Atos 15, Paulo vai a Jerusalém para o concílio de Jerusalém, da igreja. E a principal preocupação de Paulo é que não houvesse a obrigatoriedade da circuncisão, porque Paulo defende somente a graça. Em seguida, Atos 16, Paulo então se encontra com Timóteo, e o que Paulo faz? Circuncida Timóteo. Né? Por que Paulo então leva a Tito
para que não fosse circuncidado, e depois ele vai lá e circuncida Timóteo. É a liberdade do evangelho de Paulo. Ele sabe que esse fator não é importante, ele não é relevante para a salvação. Porém, Tito era filho de gregos. Tito era pai e mãe gregos. Então, para Tito não fazia no menor sentido ele ser circuncidado. Timóteo não. Timóteo, ele era filho de uma mãe judia. O pai era grego. Então, Timóteo, ele era miscigenado. Ele poderia... a mãe dele deveria ter circuncidado. Provavelmente não circuncidou, sabe-se lá, por um certo desleixo dela como judia, ou por impedimento do pai, que era grego, falou assim, não, eu não quero que ele seja circuncidado. Mas Timóteo iria pregar aos judeus. E o fato dele não ser circuncidado poderia causar algum tipo de impedimento, algum tipo de dificuldade na pregação do evangelho. Ora, o que é mais importante? A pregação do evangelho ou a circuncisão de um judeu? Então aí Paulo tem a total liberdade de ir estratégico, novamente, né? Agir de forma estratégica. Falei assim, é melhor circuncidar, Timóteo. A gente pode ver esse exemplo, às vezes, na nossa casa, né? Assim, eu tenho o hábito de ingerir bebida alcoólica, né? Claro, com moderação, mas se vem alguém na minha casa que pode se escandalizar com isso, é tão importante assim para mim que eu faça a ingestão de bebida alcoólica para provar para ele que para mim isso pouco importa, desde que seja com moderação, desde que seja... É tão importante assim. Não é possível usar, então, da liberdade no sentido de, assim, vamos evitar. Afinal de contas, vai evitar um problema. Eu não estou achando que isso é uma questão fundamental, né? Então, a liberdade de Paulo, ela age nos dois sentidos, né? Tanto de achar que somos livres da lei, como também achar que, em determinados momentos, para que você não sirva de pedra de tropeço, para que você não seja um obstáculo à pregação do evangelho, que você aceite determinados costumes de um povo ou de uma pessoa. Afinal de contas, esse não é o cerne da questão, não é por isso que você vive, e não é por através disso que você atinge a salvação. Certo? Muito bem. E tem a outra liberdade, que é uma liberdade emocional, né? Como eu falei, para quem vive na crença de que a sua salvação é através das suas obras, daquilo que você faz, das leis que você pratica, né? Você vai viver eternamente através da culpa, porque nós sabemos que é impossível, somos pecadores, né? E através da insegurança. Afinal de contas, você nunca terá certeza da sua salvação. Porque se ela depende dos seus atos, você jamais consegue cumprir totalmente a lei. Então, em determinados momentos, você vai achar, agora eu estou salvo. Não, agora eu não estou mais salvo. Não, agora eu estou salvo. E agora você vai viver essa... né? Veja, a lei moral, Paulo, ele não isentou os gentios de cumprirem a lei. Eles não podiam matar, eles não podiam roubar, a lei permaneceu. Paulo não disse que eles não precisavam, que eles estavam isentos completamente de cumprir a lei. O que muda, né, é o sentido da cumprir a lei. O sentido. Claro, está falando aqui dos 10 mandamentos, né? Que era a lei ali. Não estou falando de todas as leis, os outros comportamentos judaicos de purificação, mas havia algumas recomendações. Depois, se vocês quiserem ler em Atos 15, né? No final, há algumas recomendações que eles fazem para que Paulo pregasse então aos gentios. Mas o que muda conceitualmente é de que eles cumprem a lei por amor a Deus. Eu vou cumprir a lei por amor a Deus. Eu não cumpro a lei como um mecanismo e um meio de alcançar a salvação. Então, cumprir a lei, lermos a Bíblia e cumprirmos o que Deus espera de nós, como está escrito na Bíblia, nós devemos fazer, não estamos liberados disso. O fato é que é isso não como forma de salvação,
mas como forma de aumentarmos de estarmos mais próximos de Deus, de aumentarmos a nossa espiritualidade, e também como demonstração de amor e respeito a Deus, e de amor e respeito ao que Cristo fez na cruz. Certo? Então, obedecer por gratidão, se não obedecermos por gratidão, obedecemos por escravidão. Ficamos escravos da lei. Aí eu não tenho jeito. Ou eu cumpro ou eu morro. Muito bem, certo? Então, gente, alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Oi, Roberto. Eu já falei aqui que eu sou apaixonado por escola dominical. E é muito importante que estejamos atentos que esse assunto que você tem abordado não é um assunto de história lá do passado. Acontece hoje. Perfeito. Eu atendi um senhor com kippá, aquele bonezinho judeu. Ele foi fazer o título de eleitor. Quando ele sentou, eu perguntei: o senhor é judeu? Não. Ele é de uma igreja evangélica de Campinas que segue alguns ritos judaicos. E que eu não sabia disso. Inclusive, usam kippá. E que está tudo dentro desse contexto que você está nos falando hoje. Então, temos que aprender, porque essas armadilhas continuam tentando nos pegar hoje. É isso. Eu tenho um grande amigo presbiteriano, grande amigo de infância, e que veio aqui em casa outro dia e a gente foi servir uma coisa e falou assim: eu não como carne de porco. Falei, tá bom. Né? Então, porque a gente ia pedir, vamos pedir uma pizza e tudo mais, eu não como. Eu falei assim, mas você está com algum problema? Você está com um problema de saúde? Eu falei, não, eu estou vivendo de uma forma mais judaica. Eu falei assim, tá bom. Né? Vamos respeitar. Oi, patroa, pode falar. Eu acho que eu esqueci o que eu ia falar, mas nos anos 90, eu fui muito ativo nos Gideões. E eu cheguei a ser da comissão que analisava os ingressos, não sei como é que chama essa comissão, de outros crentes nos Gideões. Então, eu era de uma comissão de 3 pessoas. Então, eu tinha que saber bem as leis dos Gideões, as regras. Então, e uma regra dizia o seguinte: a pessoa não pode ter nenhum armazém, supermercado, loja que venda bebida alcoólica. Não é que ele não pudesse tomar bebida alcoólica, ele não podia vender bebida alcoólica. E então, com essa regra, um presbítero muito importante da nossa igreja, que tinha um supermercado, e uma pessoa sensacional, ele não pôde entrar nos Gideões, pelo menos naquela época, porque ele tinha um supermercado, e você já viu um supermercado que não vende bebida alcoólica. É impossível isso. Então, são os radicalismos, e eu gostaria de saber de um Gideão atual se essa lei continua valendo ou se ela foi excluída. Comissão de novos membros. Isso. E ela continua valendo, sim, não foi feita nenhuma alteração, mas já existe muitos donos de supermercado que participam hoje, tá? Como vocês disseram, a lei... a lei existe, mas não é cumprida. Não é cumprida, principalmente se tratando daquilo que você mesmo está confirmando, né? De que é impossível você ter um comércio, um supermercado, e não ter bebida alcoólica para vender, né? Muito bem. Obrigado pelo... Oi, Débora. Eu acho que é super interessante mesmo esse ponto que você tratou de cumprimento da lei em obediência ou cumprimento da lei por força de obrigação, né? E eu acho assim, a pessoa que faz esse cumprimento, ele se acha um pouquinho melhor que a gente. A moça que trabalha comigo, ela é da congregação cristã, e eles têm algumas regras que são, humanamente falando, não pode ter televisão dentro de casa, ela tem que usar saia, ela não pode cortar o cabelo. A igreja deles tem ainda alguns preceitos e ela segue dentro
da regra dela, ela procura ser bem atenta nesse sentido. E eu comentando com ela uma vez, quando ela começou a trabalhar comigo, ela falou assim, olha, é difícil você ir para o céu, porque você tem muito batom. Aí, eu falei assim, Maria, agora ela já entende que não depende tanto desses batons, mas ela foi tão espontânea, assim, aí eu falei, Maria, na minha igreja não tem essa condição, né, a gente pode usar batom, maquiagem e tal. Aí ela falou assim, na minha igreja é bem mais difícil mesmo, a minha doutrina é mais difícil, não é para qualquer pessoa, para seguir. Quer dizer, é uma verdade que para eles levando esse peso, eles levando esse cumprimento de regras, minúcias, que os pastores ou a própria regulamentação da igreja diz, eles se sentem mais esforçados que a gente, eles se sentem com mais distinção perante Cristo, no sentido, realmente, a regra da minha igreja não é tão simples como é a regra da sua. Então, assim, não é para qualquer um mesmo, né? E isso aí eu concordo com ela, porque é uma pessoa muito simples. Às vezes o Mauro fala, não fica entrando em detalhes de argumentação, de coisas da Bíblia, porque eles realmente não têm acesso à leitura bíblica para confrontar essas leis, né? Para dizer que isso aí já foi, Cristo já cumpriu isso e Cristo já tornou isso secundário frente a tudo que ele passou. Mas para eles é um cumprimento, uma honra poder sentir esse peso do cumprimento da lei. Uhum. Bem, como o Roberto falou, né, Gálatas está aí super atual, né? Vivemos esses dilemas ainda hoje, né? Só para a gente encerrar, gente, que já deu tempo aqui, né? Eu gostaria de terminar aqui o texto de Gálatas, né? Bom, que quando o versículo, a partir do versículo 6, né? Enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência, que eram os mestres, né? Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. A gente já comentou. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Veja que lá em Atos 15, né, em Atos 15, a gente viu que até aquele momento, quem tinha ido aos gentios era Pedro. Né? Paulo também tinha ido aos gentios. Mas depois do concílio, porque parece que há uma confusão aí, né? Porque lá diz assim, Pedro foi aos gentios. E aqui está dizendo assim, não, mas Paulo vai aos gentios. É uma decisão depois do concílio. Após o concílio, então, eles entendiam, Paulo, você conhece melhor a cultura dos gregos, né? Você conhece mais os gregos. Então, Paulo vai aos gentios, né? Enquanto Pedro fica com os judeus, tá? Então, o que a gente leu em Atos 15 e o que a gente lê aqui é só uma diferença de época, tá? Para que antes é uma coisa e aí depois do concílio é outra coisa, tá bom? E aqui, olha, quando conheceram a graça que foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Quer dizer, Paulo fosse pregar aos gentios e os outros aos judeus. E versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei a fazer. Quer dizer, resultado final de tudo aquilo que estava lá, a única recomendação, lembre-se também dos pobres. Tá? É isso, então, o que Paulo está escrevendo, então, aos Gálatas. Principalmente dos pobres de espírito. De espírito também, né? Versículo 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, Paulo descreve a Gálatas que quando Pedro veio aqui para Antioquia, eu tive que dar presta atenção nele. Quer saber por quê? Domingo que vem, no próximo, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo Google Meets, você vai saber por que Paulo precisou dar presta atenção no Pedro, né, que tinha acabado de defender
né, quando Pedro foi lá a Antioquia. A nossa classe, ela é um pouco perigosa para uma pessoa que não está bem fundamentada, porque a gente, às vezes, cria algumas coisas aqui que não estão ao alcance dos neófitos, né? Então, ainda bem, graças a Deus que a gente tem esse nível de consideração, porque é assim que a gente cresce. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas contribuições, pelas leituras, pelos comentários, obrigado também àqueles que preferem ficar quietinhos, né? Espero vocês até no domingo que vem. Lembrando que hoje o culto do culto da noite às 18 horas, tá bom? Em função da terminação aí de recolhimento, de lockdown no estado de São Paulo, tudo tem que estar fechado aí às 8 da noite. Então, se a gente mantivesse o culto às 7, não daria tempo, a gente estaria infringindo a lei. Então, o culto será às 18 horas, tanto lá presencialmente, internet. Então, não se atrasem. Muito obrigado a todos, gente. Um bom domingo. Espero vê-los domingo que vem. Tchau. Tchau. Obrigada, Eli. Obrigado a vocês, gente.